Eu sou o professor Tiago Almeida e o assunto da nossa aula de hoje é operações fundamentais em N. Vamos estudar a segunda operação fundamental, a subtração. Vem comigo. Então, o título da nossa aula, Operações Fundamentais em N, esse N, ele representa o conjunto dos números naturais, ou seja, a subtração será estudada, será efetuada com resultado sendo apenas números naturais. O que eu quero dizer com isso? Vamos estudar nessa aula apenas as subtrações em que o primeiro número é maior ou igual ao segundo número. Não vamos estudar as subtrações em que o primeiro número é menor que o segundo número. Daqui a pouco nós vamos dar nomes a esses termos, a esses números, ok? Mas espera aí. Mas o que é a subtração? Vamos definir? Do mesmo jeito que na nossa primeira aula de operações fundamentais nós definimos o que é adição, hoje nós vamos definir o que é a subtração. Vem comigo. Então, a subtração, ela é a operação que tem por fim, por finalidade, dados dois números, descobrir um terceiro número que, somado ao segundo, reproduza o primeiro. Olha que coisa incrível. Vamos ver um exemplo. Então, 30 menos 20. Por que o resultado é 10? Porque 10 é o número que, somado ao 20, dê como resultado o primeiro. Olha que interessante. Outros exemplos. Vamos lá. 40 menos 15. Então, eu tenho aí dois números. Então, vamos à definição. Dados dois números, eu quero descobrir o terceiro número, que será um número que, somado ao segundo, reproduz o primeiro. Aí eu pergunto, qual é o número que, somado a 15, reproduz o 40? Fica igual ao 40. É o 25. Por isso que o resultado da diferença, da subtração de 40 e 15 é 25, porque 25 é o número que, somado ao 15, reproduz o 40. Outro exemplo. Por que 10 menos 8 é igual a 2? Porque 2 é o número que, somado ao 8, reproduz o 10. Então, a subtração é a operação que, dados dois números, você vai descobrir o terceiro. E quem é esse terceiro número? É o número que, somado ao segundo, reproduza, fica igual ao primeiro, ok? Esses números, eles têm nomes, beleza? Então, vamos colocar aí os seus nomes. Então, vamos lá. Vamos ao nosso exemplo. Deixa eu limpar aqui o que eu escrevi para a gente se concentrar no primeiro exemplo. 30 menos 20 igual a 10. Então, os termos, os números que aparecem numa subtração, eles têm nomes. Vamos lá. O 30, que é o primeiro número, ele é chamado de minuendo. Já o segundo número, que é o 20, ele é chamado de subtraendo. E o resultado, que é o terceiro número, o resultado da subtração, ele é chamado de resto ou diferença. Também pode ser chamado de excesso, ok? Então, o resultado de uma subtração, ele é chamado de resto, diferença ou ainda pode ser chamado de excesso, tá? Resto, diferença ou excesso, ok? Então, são os três nomes aí que o resultado da subtração tem. Ele é mais conhecido como resto ou diferença. Beleza? Então, vamos lá. Propriedades. Na aula de adição, nós vimos que a adição ela tem 4 propriedades. Vimos até, na verdade, uma quinta propriedade, que é uma propriedadezinha especial que quase não aparece nos livros, nas coleções de ensino fundamental. Beleza? Mas as 4 propriedades, que é a comutativa, associativa, elemento neutro e fechamento. Já adianto logo, essas 4 propriedades
A subtração não tem. Então, a subtração não tem as 4 propriedades que a adição tem, ok? Mas vamos lá. Mas ela tem algumas propriedades interessantes. Então, primeira propriedade. Somando-se ou subtraindo-se uma mesma quantidade ao minuendo e ao subtraindo, o resto não se altera. Olha que coisa interessante. Vamos ver um exemplo. Então, vamos ver. Por exemplo, 30 menos 20. Ó, 30 menos 20. Resultado, 10. Então, vamos somar o mesmo número, a mesma quantidade, tanto ao subtraindo quanto ao minuendo. Então, ó, vamos somar 10 ao minuendo e vamos somar os mesmos 10 ao subtraindo. Então, agora, eu passo a ter 40 menos 30. Vamos ver qual vai ser o resultado. 40 menos 30, 10. Opa! Olha que interessante. O resto, ele não se alterou. Então, quando você soma ou subtrai uma mesma quantidade ao subtraindo e ao minuendo, o resto ele não se altera, beleza? É muito interessante essa propriedade, ok? Então, vou fazer um exemplo aqui. Fizemos somando 10, né? Vamos agora fazer um segundo exemplo. Vamos dar um passo aqui e vamos 30 menos 20 igual a 10. Vamos agora subtrair. Vamos subtrair 8 do minuendo e vamos subtrair 8 do subtraindo. Beleza? Então agora já não tem mais 30. Subtrair 8, eu tenho 22. E eu não tenho 20, eu tenho 12, porque de 20 eu subtraí 8. Então, 22 menos 12, eu continuo tendo resto igual a 10. Então, o resto não se alterou. Beleza? Propriedade bem legal aí. Vamos à segunda propriedade. Somando-se ou subtraindo-se certa quantidade ao minuendo, o resto fica aumentado ou diminuído dessa quantidade. Agora, eu vou somar ou subtrair apenas ao minuendo. Vamos ver um exemplo. Então, 30 menos 20, sabemos que tem como resultado 10. Então, vamos somar 20 ao minuendo. Vamos ver o que vai acontecer? Então, eu agora não tenho mais 30, eu tenho 50. Não vou mexer no subtraindo. Essa propriedade só mexe no minuendo, no primeiro termo, no primeiro número. Então, agora, 50 menos 20 e ficou como resto 30. Opa, olha que coisa interessante. Nós somamos 20 ao minuendo. E o resto, ele aumentou de quanto? Aumentou de 20. Então, a quantidade que você aumenta o minuendo é a mesma quantidade que o resto vai aumentar, desde que não vamos mexer no subtraindo, estamos mexendo só no minuendo, estamos mantendo o mesmo subtraindo, ok? Agora, por exemplo, e se eu quisesse subtrair uma quantidade do minuendo? Vamos ver? Então, exemplo, 30 menos 20. 30 menos 20 está dando 10. Vamos agora subtrair 8 do minuendo. Então, eu não tenho mais 30. Se eu diminuir 8 do minuendo, agora eu tenho 22. Menos 20, porque eu mantive o subtraindo. 22 menos 20. O resto ficou igual a 2. O resultado ficou igual a 2. Opa! Ó, olha que interessante. Eu diminuí 8 no minuendo. O resto também diminuiu de 8. Então, o que você adicionar
ou que você subtrair no minuendo, vai acontecer a mesma variação no resto, no resultado. Então, se eu somo 20 ao minuendo, o resto fica aumentado de 20. Se eu diminuo, se eu subtraio 8 do minuendo, o resto também fica subtraído de 8. Terceira propriedade. Somando-se ou subtraindo-se certa quantidade ao subtraindo, o resto fica diminuído ou aumentado dessa quantidade. Olha que interessante agora. O que você fizer no subtraindo, vai acontecer o oposto no resto. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Então, 30 menos 20, resultado, 10. Eu não vou mexer agora no minuendo, vou mexer no subtraindo. Então, se você somar 5 ao subtraindo, vamos ver o que vai acontecer com o resto? Então, agora eu tenho 30 menos 25. Vamos ver agora o resto. Ficou 5. Olha, falei para você, aconteceu o oposto. Então, se você somar 5 no subtraindo, o resto, ele diminui de 5. Então, se você aumenta em 5 unidades o subtraindo, o resto diminui de 5. Foi o que aconteceu, ele diminuiu de 5 unidades. Quando você mexe no subtraindo, o que você faz no subtraindo? Se você aumenta o subtraindo, o resto diminui. Se você diminui o subtraindo, o resto aumenta, sempre da mesma quantidade. Então vamos ver. Ó, 30 menos 20 dá 10. Então vamos agora, vamos diminuir o subtraindo de 10. Então, ó, vamos diminuir o subtraindo de 10. Eu mantenho o minuendo 30. Agora o subtraindo não é mais 20. Ele agora diminuiu de 10. Passou a ser 10. 30 menos 10, 20. Olha o que aconteceu. Eu diminuí de 10 o subtraindo. E o resto fez o quê? Aumentou de 10. Foi o oposto do que eu fiz. Beleza? Agora, a quarta propriedade é muito interessante. Ela diz assim: a soma dos termos, a soma dos 3 termos, vamos colocar assim, a soma dos 3 termos de uma subtração. E quais são esses termos? Quais são os 3 termos? Minuendo, subtraindo e resto. A soma dos 3 termos que figuram numa subtração é sempre igual ao dobro do minuendo. Olha que interessante. Vamos ver um exemplo. Ó, 30 menos 20. 30 menos 20, dando 10. Olha que interessante. Primeiramente, quem é o minuendo? O minuendo é o 30. Quem é o subtraindo? É o 20. O resto é o 10. Então, o que diz a propriedade 4, a quarta propriedade? Ela diz que se você somar o minuendo, o subtraindo e o resto, o resultado vai dar o dobro do minuendo. Vamos ver? Ó, 30 mais 20 mais 10. Quanto é que está dando 30 mais 20 mais 10? Está dando 60. E 60, que foi o resultado, é 2 vezes 30. E quem é 30? É o minuendo. Então, olha só. Ó, minuendo mais subtraindo mais resto está dando 2 vezes o minuendo. Isso acontece em qualquer subtração. A soma dos 3 termos, a soma dos 3 números que figuram, que aparecem numa subtração, é sempre o dobro do minuendo. Beleza? Então, se ele disser num problema que a soma dos 3 termos que aparecem numa subtração é igual a 200, eu já sei que o minuendo vale 100, porque a soma dos 3 termos é sempre o dobro do minuendo. Beleza? Bem legal essa propriedade. Então vamos treinar? Vamos lá. O minuendo de uma subtração
é igual ao menor número de 3 algarismos distintos. Olha que interessante. Menor número de 3 algarismos distintos. Cuidado! Você pode, de primeiro momento, achar que é o 123. Não, não é o 123 o menor número de 3 algarismos distintos, diferentes. O menor número de 3 algarismos distintos é o 102. Ele tem 3 algarismos e os 3 são diferentes, os 3 são distintos. E ele é menor que o 123, é o 102. Então, ó, o número 102, ele é o menor número de 3 algarismos distintos. Tome cuidado com isso, ok? Isso é uma pegadinha, tá? Então, o menor número de 3 algarismos distintos não é o 123, é o 102, ok? Então, vamos lá. Ele fala que esse cara é o minuendo. Então, já sei que o minuendo, que eu chamei de M, ele é o 102. É o menor número de 3 algarismos distintos. Ele quer calcular a soma dos termos, a soma dos 3 termos. Ele quer saber quanto que vale minuendo mais subtraindo, minuendo mais subtraindo mais o resto. Só que a soma dos 3 termos, nós sabemos que é o dobro, é 2 vezes o minuendo. Com isso, minuendo mais subtraindo mais resto é 2 vezes 102. Minuendo mais subtraindo mais resto, 2 vezes 102, 204. Essa é a resposta. Questão bem legal, né? Próxima questão. A soma dos 3 termos que figuram numa subtração é igual a 948. Já vou anotar. Minuendo mais subtraindo mais resto está dando 948. Só que, olha o detalhe, nós já sabemos que essa soma aqui, ela vale 2 vezes o minuendo. Essa seta não ficou muito legal. Deixa eu refazer essa seta. Agora melhorou. Então, eu já sei que 2 vezes o minuendo vale 948. Então, o minuendo vale 948 dividido por 2. O minuendo vale... Vamos dividir 948 por 2. 9 dividido por 2 dá 4. Vezes 2, 8 para 9, 1. Abaixo 4, fica 14 por 2, 7. Abaixo 8, 8 por 2, 4. 474 é o minuendo. Já descobri o minuendo. Beleza? Então, e ele disse que o subtraindo e o resto são iguais. Então, vem comigo. Vem comigo aqui. Ó. Minuendo mais subtraindo mais resto está dando 948. Então, resto mais subtraindo, 948 menos 474. Subtraindo mais resto, 474. Só que ele diz que o subtraindo e o resto são iguais. Então, como o S é igual a R, então S igual a R, subtraindo igual ao resto. Eu vou pegar o 474 e dividir por 2. Vou dividir em 2 parcelas iguais, já que o subtraindo é igual ao resto. Então, vamos dividir? Então, ó, o subtraindo igual ao resto, igual 474 sobre 2. Subtraindo igual ao resto, 4 por 2, 2. 7 por 2, 3. Vezes 2, 6 para 7, 1. Abaixo 4, 14 por 2, 7. Então, tá aí. Então, subtraindo igual ao resto, igual a 237. Beleza? Então, minuendo está aqui, 474, o resto, e o subtraindo, 237. Então, aqui eu cheguei aqui na soma dos dois, do subtraindo com o resto. Mas como ele disse que são iguais,
Eu peguei essa soma e dividi por 2 em duas parcelas iguais. Beleza? Vamos que vamos. Terceira questão. A soma dos três números naturais que figuram numa subtração é 128. Opa! Minuendo mais subtraindo mais resto igual a 128. E eu já sei que esse resultado aqui, ele vale 2 vezes o minuendo. Então, ó, 2 vezes o minuendo igual a 128. Então, o minuendo é 128 dividido por 2. O minuendo igual a 64. Guarda aí. Minuendo igual a 64. Ele disse ainda que o resto é o triplo do subtraindo. Vou anotar isso, ó. O resto é 3 vezes o subtraindo. Deixa anotado aqui, para não esquecer. Ok? Então, vamos lá. Ó, daqui, vamos partir. Minuendo mais subtraindo mais resto igual a 128. Subtraindo mais resto, 128 menos 64. Subtraindo mais resto igual a 64. Só que o resto é 3 vezes o subtraindo. Eu vou substituir, ó. No lugar do resto aqui, eu vou botar 3S, 3 vezes o subtraindo. 1 subtraindo mais 3 vezes subtraindo, 4 vezes o subtraindo igual a 64. Então, subtraindo, 64 dividido por 4. Subtraindo ficou igual a 16. Está aí. E é exatamente o que a questão pede. Ela pede para determinar o subtraindo. Ok? Questão bem legal também. A soma dos três termos que figuram, a soma dos três termos de uma subtração é 70. Então, de cara, minuendo mais subtraindo mais resto, está dando 70. Esse 70 aqui, ele é o dobro do minuendo. Então, ó, esse cara aqui, ele é 2 vezes o minuendo. 2 vezes o minuendo igual a 70. Então, o minuendo é 70 dividido por 2. O minuendo é igual a 35. Então, tá aí. Sabendo-se que o resto excede o subtraindo em 3. O resto excede o subtraindo em 3. Então, olha só, deixa eu te ensinar algo. Eu tinha muita dificuldade, enquanto aluno, de saber trabalhar com esse excede. Beleza? Eu vou escrever um bisuzinho para você. Anota aí o bizu. É o bizu do excede. Então, quando disser para você assim, ó, A excede B em C, você vai fazer assim, você vai transformar isso na seguinte equação. A menos B igual a C. Esse é o bizu. Então, ó, falou A, uma coisa, A excede uma coisa B em C. Você vai escrever A menos B igual a C. E nesse bizu é só você substituindo os valores que o enunciado te der. Quer ver? Ó, vamos lá, vou mostrar para você que tem tudo a ver. Ele fala assim, ó. Ele fala que o resto excede o subtraindo em 3. Olha agora o bizu. Olha o bizu acontecendo. Resto excede subtraindo em 3. A excede B em C. Resto menos, ó, resto menos S, que é o subtraindo. O em virou o igual a 3. R menos S igual a 3. Nós vamos usar esse bizu nos problemas envolvendo ângulos lá na nossa geometria plana, beleza? Na aula de geometria plana de problemas envolvendo ângulos, nós vamos usar muito esse bizu. Então, resto excede subtraindo em 3, R menos S igual a 3. Show de bola. Deixa aqui, ó. Deixa aqui. Deixa de lado. Por quê? Aqui eu sei que minuendo mais subtraindo mais resto igual a 70.
subtraindo mais resto, igual a 70 menos 35, subtraindo mais resto, igual a 35. Olha que maravilha! Eu tenho agora um sistema. Olha aqui, olha o sistema. R menos S igual a 3, R mais S igual a 35. Vamos resolver? Esse sistema está pedindo para a gente resolvê-lo utilizando quem? A adição, o método da adição. Vamos somar essas duas equações, ó. R mais R, 2R. Menos S mais S foi embora, cancelou. 3 mais 35, 38. R igual a 38 dividido por 2, R igual a 19. E agora, eu quero subtraindo. Escolho uma das equações e substituo o resto para encontrar o subtraindo. Vem agora, ó. R mais S igual a 35. R 19, então 19 mais S igual a 35. S igual, que é o subtraindo, 35 menos 19. 35 menos 19, S igual a 16. Então, subtraindo é igual a 16, beleza? Então, bem interessante aí, mais uma questão. E essa questão é mais legal porque você aprendeu o bizu do excede. Guarda isso aí, porque é muito importante, beleza? Então, galera, um forte abraço. Muito obrigado pela presença e não deixe de se inscrever no nosso canal, lá no nosso Instagram também. Não deixe de curtir, tá? Ativa lá o sininho para você sempre ser informado das novas publicações, tá bom? E é muito importante que você divulgue, ajude a divulgar o nosso projeto para que ele seja um sucesso. Conte sempre conosco. Um forte abraço, fui!